Nós louvamos a Deus por essa manhã, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. Louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A graça do Senhor tem nos alcançado. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, o título diz: O novo céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. O pastor Gideon Júnior está fazendo uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, tem um grande resumo, porque a partir do mês de fevereiro nós vamos começar a leitura bíblica do livro de Apocalipse. Então, todos os dias, a partir de fevereiro, nós vamos receber os áudios, e os áudios, sim, virão com mais detalhes, mais explicações sobre os capítulos, porque vai ser tratado capítulo por capítulo. Mas nesses dias, de uma forma muito boa, muito excelente, o pastor Gideon Júnior vem trazendo para nós uma visão ampla, uma visão bem geral do que é o Apocalipse. E isso, com certeza, vai nos fazer entender melhor quando nós estivermos estudando o Apocalipse capítulo por capítulo durante a leitura bíblica a partir do mês de fevereiro. Então nós vamos hoje dar continuidade àquilo que o pastor Gideon Júnior ele começou. Os irmãos lembram muito bem dessa figurazinha aqui que ele sempre trouxe para nós, não é isso? Que mostra exatamente essa linha do tempo. Ela nos faz entender como as coisas vão acontecer numa sequência bem lógica de tudo aquilo que está predeterminado, não é? Nós vimos que Deus se utiliza do Velho Testamento, da sua palavra, para se revelar a nós, para se revelar ao povo, para se mostrar Senhor da história, Senhor de todas as coisas. No Velho Testamento, Deus se revela, Deus usa os profetas, Deus fala à humanidade de uma forma bem direta através da sua palavra. E quando nós chegamos no Novo Testamento, então, tem a manifestação do Cristo. Deus que se revelou através da criação, Deus que se revelou através dos profetas, agora traz uma revelação muito maior, muito mais ampla, dele através do seu Filho Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aí, após a morte de Cristo, nós entramos na era da igreja. Começa a era da igreja. E nós vimos que após a era da igreja, quando a igreja for arrebatada, então virá o quê? A grande tribulação. Começa a grande tribulação, que foi o assunto da quarta-feira passada. Muito bem explicado pelo pastor Gideon Júnior. Nós vimos tudo aquilo que vai acontecer, as trombetas, os selos, as taças da ira de Deus que serão derramadas,
o que Deus irá fazer, o que vai acontecer. É claro que quando todos aqueles males vierem sobre a humanidade, a igreja já não mais estará aqui. A igreja já está na glória com o Senhor, desfrutando das bodas do Cordeiro. Então, o arrebatamento da igreja vai se dar antes disso. No fim da grande tribulação, ocorre a vinda do Senhor Jesus, ele prende o diabo por 1000 anos, começa então o milênio, que é aquele período de governo do Senhor Jesus. Ali a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo e enxofre, e começa o período do milênio, como foi explicado aqui na quarta-feira, que é o período em que Cristo vai trazer o seu governo sobre a terra. No final do milênio, o que acontece? No final do milênio, Satanás é solto, e quando Satanás é solto, ele sai a enganar as nações, e aí promove também uma outra guerra contra Israel. Aí a famosa Batalha do Armagedon, onde Cristo novamente se manifesta e derrota ali os inimigos, e o diabo ali é vencido completamente, lançado no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta, e a morte também é lançada ali, a morte e o inferno também é lançado no lago de fogo. E após todas essas coisas, quando tudo isso se passar, aí nós teremos novos céus e nova terra. Aí virá então o novo céu e a nova terra. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre o novo céu, sobre a nova terra. Quando todas essas coisas passarem, quando tudo isso tiver sido realizado, os selos foram abertos, as trombetas foram tocadas, as taças da ira de Deus foram derramadas. Deus já exerceu o seu juízo contra todos aqueles que se levantaram contra ele e contra a sua igreja, contra todos aqueles que já desobedeceram a sua palavra. Já houve o grande trono branco, o juízo final já aconteceu, os ímpios já foram julgados. E depois de tudo isso, Deus, como Senhor da história, como Deus sobre todas as coisas, como aquele que está no controle absoluto de toda a história, ele traz para a sua igreja, para o seu povo, um novo céu e uma nova terra. Veja que o que vai acontecer, irmãos, é uma transformação completa de tudo aquilo que nós temos aqui. Uma transformação completa de todo o cosmos, de todo o universo, de toda a terra. Deus irá transformar todas estas coisas. Aquilo que era fugaz, passageiro, vai se tornar eterno, perene. Aquilo que era corruptível vai ser revestido de uma incorruptibilidade. O tempo cósmico que é contado no relógio não vai precisar mais. Nós estaremos na eternidade com Deus. Nós viveremos eternamente com Ele. A morte não vai ter mais lugar ali. A morte não vai mais habitar ali. Ali somente estarão os salvos remidos por Jesus Cristo. O pecado já não tem mais lugar. O pecado já não tem mais espaço ali. E quando nós olhamos para essa restauração que Deus vai fazer, nós não temos como olhar para isso e não linká-la, e não fazer uma conexão com a criação de Deus no Éden. Porque Deus criou o homem e colocou o homem no lugar perfeito, no lugar onde não tinha dor, onde não tinha sofrimento, onde não tinha angústia, no lugar onde a presença de Deus estava ali para que o homem pudesse desfrutar dessa presença de Deus. E o que aconteceu? Quando o pecado entra no mundo, o pecado tira tudo isso do homem. O pecado tira o homem de tudo aquilo que Deus havia preparado para ele, tudo aquilo que Deus havia reservado para ele. O pecado vem e destrói tudo isso. E não somente esse relacionamento de Deus com o homem fora destruído, mas também a natureza fora destruída. A natureza sofreu as consequências do pecado. A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra passou a produzir cardos, passou a produzir abrolhos, a terra passou a produzir coisas ruins a partir do pecado. Então o pecado ele atinge o homem, ele atinge a fauna, ele atinge a flora. E daí essa necessidade de Deus agora restaurar todas as coisas, essa necessidade de Deus fazer nova todas as coisas. Deus vem então para fazer essa restauração. Então João, ele começa aqui no versículo 1 dizendo assim: eu vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passou. Já passaram. É interessante pensar aqui, irmãos, porque muitos estudiosos, eles dizem que o que Deus vai fazer é uma aniquilação de tudo que já existe.
Deus vai aniquilar essa terra, Deus vai aniquilar o céu que já existe, e Deus vai fazer tudo novo do zero, Deus vai recomeçar tudo. Uma coisa totalmente diferente, sem qualquer conexão com as coisas que existem. E há uma outra linha, e essa é a linha de pensamento dominante na teologia, que ela diz o seguinte, que de fato o que Deus vai fazer é uma transformação. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar tudo aquilo que foi um dia destruído, tudo aquilo que foi um dia danificado pelo pecado. O que Deus vai fazer não é uma aniquilação, o que Deus vai fazer é uma restauração. E aquilo novo que Deus vai criar vai ter sim uma conexão com tudo aquilo que já existe. Vai ter sim uma conexão. De alguma forma está conectado. De alguma forma essas coisas estarão ligadas. Deus fará tudo novo, sim, mas o novo aqui é o novo de tornar tudo com uma qualidade melhor, tornar tudo perfeito. Inclusive o termo grego que o apóstolo João usa aqui para expressar novo é kainos, que significa qualitativamente novo. Termo grego kainos. Se fosse para Deus criar tudo do zero, de algo que não existe, uma coisa totalmente diferente, o termo que ele usaria seria neos. Esse termo significa surgir ou existir do que não existia previamente. Mas ele usa kainos, significa fazer novo, mas fazer um novo qualitativamente melhor do que o que já existe. Então o que Deus vai fazer? Deus vai restaurar a natureza. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, ele diz que a natureza geme. A natureza, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus forem manifestados, a natureza será livre, será liberta desse cativeiro de depreciação que ela vive. Então ele não diz, a natureza vai ser destruída. Não, ele diz, ela vai ser restaurada. Deus vai restaurar a flora, Deus vai restaurar a fauna, Deus vai restaurar o homem. Da mesma forma que Deus fará conosco, irmãos. Nós teremos um corpo glorificado. Nós teremos um corpo que transformado. Deus vai pegar isso que é corruptível e vai transformar em algo que é incorruptível. Deus vai pegar isso que é mortal e vai transformar em algo que é imortal. Deus vai pegar o que é imperfeito e vai transformar em algo que é perfeito. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restabelecer todas as coisas, a perfeição que era antes que o pecado tivesse entrado e trazido a destruição. É isso que João está dizendo. Deus vai restaurar todas as coisas. É o momento em que Deus vai fazer nova todas as coisas. O velho vai passar. A velha, como ele diz aqui no versículo de número 4, a antiga ordem está encerrada. E no versículo 5 ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Então Deus fará tudo novo. Deus restabelecerá tudo. Então nós teremos sim, nós teremos rios, nós teremos mares, nós teremos flora, fauna. Tudo isso vai existir na nova terra, tudo isso vai existir no novo céu. Mas tudo vai ser santo, tudo vai ser perfeito. Nós teremos um corpo glorificado. Nós teremos um corpo tal qual o corpo de Cristo, parecido com o corpo de Jesus Cristo. Como vai ser? Eu não sei. O Paulo, quando ele escreve lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele tenta explicar mais ou menos que vai haver essa transformação, mas ainda não temos uma visão clara de como tudo vai se dar. Mas fato é que tudo será novo, tudo será renovado. O que é imperfeito será perfeito. O que é corruptível será incorruptível, será indestrutível. Teremos vida e vida para sempre. Vida para sempre. Então ele diz assim, é interessante que no versículo 1 ele ainda faz uma observação. Ele diz assim, e o mar não mais existia. Outra tradução diz, o mar não mais existe. O que João estava dizendo aqui? Muitos estudiosos acreditam que o que João está dizendo é que na nova configuração, talvez os limites e as fronteiras do mar não sejam mais como de fato elas são hoje. Não é que não vai existir mar, entendeu?
mas talvez não tenha as mesmas configurações de fronteira, de mares, que existe hoje no planeta. Mas uma outra corrente, essa majoritária, ela vê aqui um sentido figurado. Um sentido figurado. Porque a mesma expressão que João usa para dizer o mar não mais existia, ele vai usar para dizer, olha, não vai existir mais dor, não vai existir mais pranto, não vai existir mais angústia, não vai existir mais sofrimento. Então, o que João de fato está querendo demonstrar aqui, quando ele diz o mar não mais existe, é que não vai haver mais separação, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais angústia, não vai haver mais dor. É isso que ele está dizendo. João estava isolado em uma ilha, prisioneiro, e tudo que ele tinha em sua frente era um grande mar que fazia separação entre ele e os irmãos. Ele agora olha e diz, olha, isso aqui já não mais existe. Não vai mais existir. Essa separação, essas coisas não vai mais existir. Mar lembra luta, lembra problemas, lembra dificuldades. E quando João diz o mar não mais existia, talvez ele estivesse se referindo de fato a todos esses sofrimentos. E quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, eles também não mais existirão. Eles também não mais existirão. Então João prossegue. E ele agora vem falando no versículo 2 acerca da cidade. Ele diz assim, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva para o seu esposo. Agora João tem uma visão gloriosa. Ele tem uma visão maravilhosa, de algo que é fora da nossa compreensão. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, vindo para a terra. A nova Jerusalém é um quadro perfeito no que diz respeito às suas medidas, no que diz respeito aos seus adornos, à sua riqueza, à sua beleza, à sua glória, ao seu resplendor. É algo que João olha extasiado. Ele diz, descia do céu como uma noiva, ataviada, pronta para o seu esposo. A nova Jerusalém, ela está descendo do céu, da parte de Deus. Essa é a visão que João tem. Uma cidade que foi projetada pelo próprio Deus, cujos fundamentos foram estabelecidos pelo próprio Deus. Ela tem a sua origem no céu e ela vem exatamente de lá. Ela vem do céu. Esta nova Jerusalém, que se encontra cheia do povo de Deus, dos salvos, dos remidos, agora desce à terra. E quando isso acontece, céus e terra se fundem em um único lugar. É novo céu, é nova terra. E quando a nova Jerusalém desce, o trono de Deus desce, Deus vem habitar com o seu povo. Deus vem habitar com a sua igreja. Deus vem habitar com os seus. É interessante a descrição dessa cidade que João faz aqui no capítulo 1, a partir do versículo 9. Nós vamos somente fazer a leitura aqui de alguns versículos. Não vamos entrar nos detalhes da cidade, porque não temos tempo para isso nessa manhã. Mas veja aí, a partir do versículo 9, do capítulo 21 de Apocalipse, a descrição que o apóstolo faz da cidade celestial. Ele diz assim, então um dos 7 anjos que trazia as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10, e ele me conduziu no espírito a uma parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu resplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito de cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim haviam 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É interessante porque veja que nas portas da entrada da cidade você tinha o nome das 12 tribos de Israel. Nos alicerces, nas bases, nos fundamentos do muro, que eram 12, você tinha o nome dos 12 apóstolos de Cristo.
Então veja que tanto aqueles que participaram da velha aliança, como aqueles que participaram da nova aliança, estarão lá reunidos. A cidade é tanto para aqueles que creram em Deus, quanto da antiga aliança, quanto para aqueles que creram em Deus na nova aliança. Lá estarão o nome das 12 tribos de Israel, e lá também estarão o nome dos apóstolos nos fundamentos do muro. Isso porque a igreja ela está fundada na doutrina, fundamentada na doutrina dos apóstolos. É isso que Paulo diz quando ele escreve aos Efésios. A igreja está fundada na doutrina dos apóstolos. Então, veja que ali está representado isso. Versículo 26, ou melhor, versículo 14 diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam gravados o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo falava comigo, tinha uma medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade e seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular. Imagine, um cubo imenso, gigante. E aí ele diz aqui as medidas da cidade, no versículo 16. Ele diz, seu comprimento e largura eram iguais. Ela media 2.200 quilômetros de comprimento e a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Imagine a grandiosidade disso. Talvez na sua Bíblia estejam 12 estágios. 12.000 estágios, né? Mas aqui na minha Bíblia, na minha versão, ele já traduz isso aqui para as medidas nossas. Então daria esses 12.000 estágios de altura, de largura, de comprimento. Isso indica o quê? Perfeição, irmãos. Perfeição, essa simetria na medida da cidade, ela indica a perfeição daquilo que Deus criou para o seu povo. Deus criou uma cidade perfeita para habitar com o seu povo e com a sua igreja. Então isso indica a perfeição. E esse tamanho, essa grandiosidade, indica aquilo que Jesus um dia falou lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Você lembra? Jesus disse assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Por isso que a cidade é grande. Por isso que são 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura. É uma coisa imensa, irmãos. É daqui no Nordeste a largura, daqui no Nordeste o comprimento. Tem lugar para todo mundo. Claro que isso de uma forma simbólica. João aqui não quer se prender exatamente às medidas. O que ele quer demonstrar é a grandiosidade desse lugar. Que Deus preparou lugar para a sua igreja, para o seu povo, para que ele pudesse habitar com a sua igreja, habitar com o seu povo. E continuando aí, versículo 16, ele diz, ele mediu os muros da cidade. 75 metros de altura, de acordo com a medida humana. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam ornados com todas as espécies de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo fundamento de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Então, eram pedras preciosas. Sabe o que isso nos faz lembrar? Isso nos faz lembrar a éfode sacerdotal. Você lembra que o sacerdote, quando nós estudamos sobre a veste sacerdotal, ele vestia uma éfode sacerdotal, e naquela éfode sacerdotal, naquele manto sacerdotal, ele tinha ali 12 pedras preciosas. Cada pedra representava uma das tribos de Israel. Da mesma forma, aqui na Cidade Santa, há essa demonstração. Você lembra que o escritor aos Hebreus, ele disse bem assim, que o tabernáculo terreno é sombra de um tabernáculo celeste? Que aquilo que Deus pediu para que Moisés fizesse aqui era a sombra de algo perfeito que ele tinha lá na glória. Você lembra que quando Salomão edificou o templo, ele edifica o templo e o lugar santíssimo dentro do templo, lá onde Deus estava, onde Deus habitava, ele era quadrado. Ele tinha 9 metros de largura, por 9 metros de comprimento, por 9 metros de altura, e era todo revestido em ouro. E se lembra que quando nós falávamos sobre isso, nós dizíamos, é a figura da cidade santa, daquilo que Deus vai fazer, porque é o tabernáculo de Deus com o seu povo. Deus estava mostrando, já ali naquele momento, o que ele faria. Que aquilo ali era a sombra do que Deus
já tem preparado para a sua igreja, lá no céu, lá na glória. Deus já tem preparado, que um dia vai descer para o novo céu, para a nova terra, vai se fundir, céus e terra serão a mesma coisa, porque Deus vai estar conosco, Deus habitará conosco, Deus vai tabernacular conosco. Veja que o versículo de número 3, ele diz assim: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Então esse é o momento em que Deus desce para habitar eternamente com o seu povo. É o momento em que a igreja se reúne para estar para sempre com o Senhor. Você sabe que esse sempre foi o desejo de Deus. Deus nos criou para que pudéssemos viver com Ele para sempre. Você lembra do Éden? Deus todo dia vinha conversar com Adão na viração do dia. Havia um encontro marcado entre Deus e Adão. Deus se aproximava de Adão. Deus se revelava a Adão. Tinha um relacionamento. Agora não vai ser uma visita de Deus todo dia. Deus estará para sempre conosco. Lá na glória nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre. Deus, quando começa a se revelar a Moisés, Deus fala com Moisés no monte. Deus fala com Moisés apenas. Deus não fala com o povo. E o momento em que Deus quis falar com o povo se assustou. O povo teve medo da voz de Deus. Sabe o que é que Deus disse para Moisés? Moisés, sobe aqui. Eu vou te mostrar a planta de um tabernáculo. Você vai construir, porque eu vou descer para habitar no meio do meu povo. Eu vou habitar com eles. Eu quero estar no meio deles. Eu quero estar perto deles. Esse sempre foi o desejo de Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. E Moisés fez o tabernáculo. E no lugar santíssimo, lá estava a Arca da Aliança. Lá estava a presença de Deus. Lá estava Deus e seu povo debaixo do mesmo teto. Somente o sacerdote tinha acesso. Somente o sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. Mas não era isso que Deus queria. Tanto é que depois Davi ele faz a tenda, e quando ele faz a sua tenda, ele pega a arca, ele leva para a tenda, e aquilo que era restrito somente ao sacerdote, agora todo o povo pode chegar e pode ver a presença de Deus, pode louvar a Deus, pode adorar a Deus. Os sacrifícios agora eram oferecidos, mas também era oferecido louvor, adoração, porque isso apontava já para a era da igreja de como seria a adoração na nossa época, como a igreja adoraria o Senhor, sacrifício de louvor, gratidão, adoração, canções, cânticos, música, instrumentos. Mas também era uma sombra do que vai acontecer no céu, da adoração que se fará no céu. Salomão constrói o templo, ele põe lá no lugar santíssimo a Arca da Aliança, a presença de Deus continua no meio do povo. Mas quando Cristo vem, o Deus que se manifestava ali no lugar santíssimo, agora ele vem habitar junto com o seu povo. Ele tabernacula com o povo. É o Deus presente. Tanto é que um dos nomes de Jesus é o quê? Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi Deus que se tornou homem e veio habitar conosco, tabernacular conosco, porque esse sempre foi o desejo de Deus. E quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não há mais separação. Agora, através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, todos têm acesso a Deus, à presença de Deus. E Deus que habitava no lugar santíssimo, Deus que habitava somente ali naquela tenda onde ficava a arca da congregação, a arca da aliança, ele agora habita o meu e o seu coração. Agora Paulo olha e diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo e habitação de Deus? Que Deus habita em vocês? Que agora Deus habita em vocês? Quando o Espírito Santo desce, ele vem sobre os crentes, ele vem sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus está em mim, Deus está em você. Nós somos o templo e a habitação de Deus. É por isso que João, quando ele olha para a nova cidade, para a nova Jerusalém, que descia do céu, ele diz: é o tabernáculo de Deus com os homens. É Deus descendo, e agora vamos habitar com Deus. Nós vamos estar para sempre com Ele. Nós vamos estar para sempre na presença de Deus. É por isso que é céu, irmãos. É por isso que é céu, porque a presença de Deus está lá. É porque Deus está lá. Glória a Deus. No versículo 4,
do capítulo 21, nós temos uma descrição de algumas coisas que não vai existir no céu. Que não vai existir nessa nova terra. Não vai existir. E o versículo 4 ele começa dizendo assim. Versículo 4, capítulo 21. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. Então veja, lá não vai existir mais lágrimas. Não vai existir morte, tristeza, pranto, nem dor. Você consegue imaginar um lugar assim? Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, esse lugar se tornou um lugar de lágrimas, de dor, de sofrimento, de angústia. Desde que o pecado entrou aqui, isso aqui se tornou esse lugar de tristeza, de perdas. De perdas. Há um texto interessante no livro do profeta Isaías, e ele está aqui profetizando acerca da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Lá no capítulo 25, versículo 8, do livro do profeta Isaías, se eu não anotei a referência de forma equivocada. Diz assim: o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, como a mãe que se inclina e com ternura enxuga as lágrimas dos olhos de seu filho que chora, assim o Senhor Deus se inclina para enxugar os olhos dos seus filhos que transbordam de lágrimas. Então haverá esse momento em que o próprio Deus nos consolará. Isso por quê, irmãos? Porque lá não existe morte. A morte já foi vencida. No capítulo anterior, Cristo vence a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. E se não há morte, não há dor, não há sofrimento. Não há doença. Na nova terra, no novo céu, nós não vamos envelhecer. Esse corpo, esse aqui, ele sofre depreciação com o tempo. O tempo vai passando e vai vindo os desgastes, as doenças, os problemas. Agora lá não. Lá o corpo é perfeito. Lá tudo é novo. Tudo é qualitativamente melhor e superior a tudo que nós vemos aqui. Deus nos dará um corpo perfeito. Não vai ter dor nas costas. Não vai ter dor de cabeça. Não vai ter dor no estômago. Não sofreremos a dor moral. Não sofreremos a dor dos vexames, das vergonhas, dos desprezos. Não vai haver dor. Não vai haver morte. Lá não tem cemitério. Lá não vai passar enterro. Lá, lembra aquele hino, né? Enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Não tem morte lá. Lá não tem morte. Lá não tem funerária. Lá não tem hospital, irmãos. Lá não tem médico, Rafael. Então trabalhe muito aqui, porque lá não vai ter não. Lá você vai fazer outra coisa. Não tem. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento. Essas coisas vão ficar aqui. Essas coisas vão ficar aqui. Lá nós não vamos envelhecer. Coisa boa, hein? Não vamos envelhecer, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Eternamente com o Senhor. Então as lágrimas, a angústia, né? O luto, o pranto, a enfermidade, tudo isso vai desaparecer. Lá vai ser um lugar de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade, de uma jovialidade sem medida. Porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aquele, diz o versículo 5, aquele que se assenta no trono disse: eis que estou fazendo novas todas as coisas. E ele disse ainda: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aqui eu quero te chamar a atenção para o versículo de número 5. Quem está fazendo nova todas as coisas é o próprio Deus. É Deus que está criando todas as coisas. Deus, através de Jesus Cristo, cria todas as coisas e faz nova todas as coisas. E ele diz: olha, eu estou fazendo nova todas as coisas. E diz para João: escreve isso que você está vendo. Escreve isso que eu estou te falando. Escreve, porque você vai ter que mostrar para as pessoas, você vai ter que falar para as pessoas. E essas palavras aqui, elas são fiéis e são verdadeiras. Sabe o que está dizendo aqui? Que o céu não é um conto de carochinha. O céu não é uma utopia.
Não é uma utopia. Talvez as pessoas não entendam o crente quando ele diz: eu vou para o céu, eu vou morar num lugar que vai ter paz, eu vou andar em ruas de ouro. Vai ter uma cidade gloriosa que vai descer do céu. Nós vamos habitar lá com Deus para sempre. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais angústia. Eu vou estar com o Senhor. E talvez as pessoas olhem para você e digam: é doido, pirou. Então quer dizer que tu vai andar em rua de ouro. Então tu vai morar numa cidade que tem uns muros que são de jaspe reluzentes. Então você vai morar numa cidade onde tem um rio que é o rio da vida. E ele brota do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Onde tem uma árvore que dá fruto. E o fruto dessa árvore, ela te dá vida. Então quer dizer que você vai morar num lugar assim. Você bebeu o quê? O mundo não entende, irmãos. Mas a fé nos leva a crer no Deus que fez a promessa. Fé é isso. É olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus disse, eu creio. Deus disse que é assim, então é assim. É assim porque Deus disse que é assim. É assim porque a palavra de Deus nos garante. E Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. A palavra de Deus está para sempre firmada no céu, irmãos. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor, elas não vão passar. Tudo aquilo que Deus disse que iria acontecer à humanidade, está acontecendo. Deus não erra, Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. E se Ele disse que há um lugar preparado para mim e para você, há um lugar preparado para todo aquele que crê em Jesus. E esse versículo aqui é a garantia, a certeza. Ele diz assim: olha, eu faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras elas são fiéis, elas são verdadeiras. Elas são dignas de toda aceitação. É Deus quem está falando. Então o céu não é uma utopia. Não estamos diante de uma falácia. Não estamos diante de uma história. Isso aqui é real. Deus preparou isso para nós. Deus preparou esse lugar para a sua igreja, para o seu povo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos habitar lá. Nós vamos estar com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso enche o nosso coração de alegria, irmãos. Isso enche a nossa alma de alegria. Isso enche o nosso coração de regozijo. Ele diz: olha, está feito. Versículo 6. Está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ao que tem sede, dá gratuitamente